capítulo 28. Mateus 28, verso 18. Mateus 28, 18. Deus continua falando conosco. Nós pedimos tua misericórdia, tua bênção sobre a nossa vida. Em especial eu peço sobre a minha vida, Deus, que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero convidar você para pensarmos juntos nessa manhã sobre a importância da nossa vida em Jesus. Quão importante nós podemos ser. Que essa importância, ela passa muito pelo nosso entendimento. Nós entendermos que Deus conta conosco. Nós entendermos a importância, ou a nossa importância dentro do processo como um todo. Quando nós entendemos que Deus conta conosco, nós vamos nos, eu vou usar a palavra ajustando. Nós vamos nos ajustando à vontade de Deus, aquilo que Ele espera de nós, por nós e através da nossa vida. Então, o texto lido nos apresenta o quê? Nos apresenta Jesus. Nos apresenta Jesus já partindo para com o Pai. Mas um Jesus conversando com os discípulos. Uma coisa é conversar com os discípulos, outra coisa é conversar com a multidão. Uma coisa é você conversar com quem está perto de você dia a dia, outra coisa é conversar com alguém que pouco te vê ou nunca te viu, e assim por diante. Então Jesus, ele, nesse momento, ele não está conversando com pessoas que ele nunca viu. Ele não está conversando com pessoas que não eram do dia a dia, da volta dele, muito pelo contrário. Ele está conversando com um grupo de discípulos, um grupo de discípulos. Se você voltar um pouquinho só no verso de número 16, você vai observar. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, os discípulos, eles vão para o lugar que Jesus havia indicado, verso 16, que não havíamos feito a leitura, nos mostra. Volta um versículo, Vitor, por favor. Isso, ó. Jesus havia indicado, e eles simplesmente fazem o que Jesus orienta que seja feito. Eles vão até o lugar. Chegando até o lugar, eles ainda estão, aqui o texto mostra, no verso 17 agora,
que havia uma dúvida, mas será que é Jesus? Será que não é Jesus? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele não ressuscitou mesmo? Como que é? Como que funciona? E ali, daí, a partir do verso 18, que é onde eu fiz a leitura com você, Jesus ele reforça: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Primeira coisa para a gente pensar junto aqui nessa manhã: o Jesus que nós servimos, ele tem toda a autoridade, ele não tem alguma autoridade, ele não tem a maior parte da autoridade, ele não tem autoridade sobre algumas questões, ele tem toda a autoridade. E ele chama os discípulos para perto dele e ele conversa dizendo: eu recebi autoridade, eu recebi autoridade. Não vamos fazer a leitura, mas se fizéssemos, em Marcos 16, é mostrado Jesus repassando a autoridade. A visão de Marcos é uma visão diferente um pouco da visão que Mateus teve para registrar o feito, mas seja por Mateus, seja por Marcos, Jesus está dizendo: eu tenho autoridade, e essa autoridade eu estou dando para vocês. Eu estou dando para vocês. Aí ele diz: me foi dada a autoridade, mas a autoridade que eu tenho eu estou repartindo. E esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com você nessa manhã, sobre colocar a nossa vida à disposição de Cristo. E nós entendermos que sobre nós há uma autoridade. Não estou falando hierarquicamente, porque hierarquicamente há autoridades sobre a nossa vida. Na empresa onde o irmão, onde a irmã trabalha, há uma autoridade. Goste da autoridade ou não gosta, há uma autoridade. Há um patrão, uma patroa, um encarregado, um supervisor, há um líder de departamento, há uma autoridade. Aonde nós estivermos, dentro da casa, há autoridade. Tem o pai, tem a mãe, e aí logo a seguir vem os filhos e assim por diante. Há autoridade. Dentro da igreja não é diferente. A autoridade da figura do pastor, os pastores que o auxiliam, os diáconos, e aí há um outro grupo de pessoas que vão ajudando. Não vou aqui colocar em questão de importância quem vem à frente de quem. É importante nós entendermos que há um grupo de pessoas dotadas de autoridade sobre a nossa vida, mas o que eu falo aqui, autoridade espiritual, o que eu falo é a autoridade de Jesus, toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, toda a autoridade. Portanto, nós temos de Jesus a oportunidade de desenvolver essa autoridade aonde quer que nós estejamos. Essa autoridade no trabalho, essa autoridade em casa, essa autoridade na nossa célula, essa autoridade em qualquer lugar. E nós devemos entender essa autoridade, ela não é vendida para nós. Essa autoridade, ela não é negociada para nós ou conosco. Essa autoridade, ela é dada. Ele libera a autoridade sobre a nossa vida. E a autoridade sobre a nossa vida, lição de discipulado, ela se apoia em duas situações importantes: leitura da palavra e oração. Qualquer pessoa que quer ter no mundo espiritual autoridade precisa de duas coisas importantes: leitura da palavra e oração. Mas só ler e orar não resolve. Porque às vezes a pessoa ela lê muito. Há pessoas que gostam muito da leitura, que leem livros atrás de livro, compram livro, gastam muito. Não vou dizer gasto, a palavra não é certa, gastar. Investe muito em livros. E a pessoa lê e vai lendo, mas não pratica aquilo que está sendo aprendido através da leitura. Então, a autoridade, ela vem sobre a nossa vida em qualquer área. Aqui, por exemplo, nós temos engenheiro formado na engenharia, as fórmulas para determinadas edificações.
O engenheiro ele pode saber das fórmulas, mas se ele não colocar a fórmula em prática, a edificação ela vai ruir. Ela vai ruir. A irmã, que talvez não seja engenheira formada, conhece lá a receita do bolo, a receita do pão, a receita do prato que será colocado à mesa. Mas se não respeitar o que a receita reza, pede, o prato não vai ficar bom, o alimento não vai ser legal. Então, a teoria, ela não é muito, ela é importantíssima em qualquer área da nossa vida, mas a prática é o que vai dar a autoridade para que nós possamos fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, estando assim dotados da autoridade. No caso aqui, para nós, dentro da igreja, enquanto cristãos, Bíblia e oração, acompanhado da prática. Lição da célula desta semana, se eu não estiver fazendo confusão, lição da célula, se não foi dessa, foi da semana passada. Aquela pessoa que constrói a casa sobre a areia. Ela constrói a casa sobre a areia, mas ela está sujeita a como qualquer outra pessoa, a vento, rio, a chuva, bater contra aquela casa. Se está sobre a areia, a casa cai. Com outras palavras, a casa construída sobre a areia é a casa de alguém que não está tendo autoridade para muita coisa. Por isso que está cheio de casa caindo. Por isso que está cheio de pessoas, cheio de sonhos, cheio de planos que estão ruindo, que estão ficando no meio do caminho. Então, eu preciso ler a Bíblia, sim ou não? Sim, sem dúvida. Todo domingo, 9h30, tem escola bíblica. Quem pode, fica para a escola bíblica, participa da escola bíblica, entende um pouco mais, aprende um pouco mais e pratica o que se aprende. Jesus, numa outra ocasião, ele conta a parábola do semeador. Ele diz: uma parte da semente que ficou no caminho é a semente que foi lançada, caiu no coração da pessoa, mas a pessoa não entendeu. Não tendo ela entendida, o inimigo vem e arrancou a semente do coração da pessoa. Quando eu não entendo o que está sendo ensinado, o inimigo ele vai me roubar, em qualquer área da minha vida, em qualquer área. Se eu for roubado, eu não vou ter autoridade. Então eu preciso entender, eu preciso praticar, para que eu possa exercer autoridade, inclusive sobre o diabo que rouba. Inclusive sobre ele. Na Bíblia está escrito assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A pessoa que não se sujeita a Deus, ela não consegue resistir às investidas do diabo. E o diabo, diferente do que alguns pensam, o diabo não fura pneu de carro. E tem gente que furou pneu e fala: o diabo furou o pneu do meu carro. Não, não é o diabo que fura pneu do carro. O diabo não faz acabar combustível do carro, acabar combustível da moto. Acaba combustível porque não pôs o combustível suficiente. O diabo, ele não faz a pessoa tropeçar. Não é a estratégia do diabo sobre a vida de qualquer pessoa, ela é outra. É fazer com que a pessoa não acredite na palavra. O que é que faz a vida de uma pessoa andar? O que é que faz a vida de uma pessoa fluir? O que é que faz a vida de uma pessoa deslanchar? A prática da palavra. A prática da palavra gera fé. E a Bíblia diz: a fé nos faz vencer o mundo. Então, para que eu possa vencer em qualquer área da minha vida, eu preciso de fé. Mas para que eu tenha fé, eu preciso o quê? Ouvir a pregação da palavra. À medida que eu ouço a pregação da palavra, eu sou confrontado com o meu eu. O meu eu, ele é confrontado, para que eu coloque a palavra em prática ou não. A pessoa que não coloca a palavra em prática
consequentemente, ela vai sofrer grandes perdas, grandes prejuízos, ela não vai ter autoridade em qualquer área da vida, E ela vai acabar se tornando o quê? Um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã, entristecido, chateado, frustrado, rancorosa, né? Tanto faz o homem ou a mulher. Vai se tornar uma pessoa amarga, vai se tornar aquela pessoa que nada tá bom, crítica ao extremo, nada agrada, nada satisfaz. E tudo isso, consequentemente, ela simplesmente ela não vai querer colocar a vida dela à disposição do reino de Deus. À disposição do reino, eu nem estou falando de ir para a África para pregar, viu, irmão? Que às vezes quando fala de pregar, de fazer missão, a pessoa pensa, tem que ir lá na África pregar. Aqui a volta está cheia de gente precisando ouvir a palavra. Não precisa ir na África, não. Se tiver alguém que tem um chamado específico para ir para a África, é uma outra história. Nossa igreja tem missionários na África e mais em outros tantos países que eu nem sei falar quantos e quais países, mas todo o terceiro domingo do mês, nossa igreja contribui com missões para que a estrutura da nossa igreja em âmbito nacional envie missionários transculturais para fora da nação. Você pode, de repente, não ir para fora da nação pregar o evangelho, mas toda vez que você oferta no domingo, no terceiro domingo do mês, aqui nessa igreja, você está ofertando para missões. Seja missões fora do país ou missões aqui dentro do país. Tá? Então, o importante dentro do primeiro ponto que nós estamos pensando, quando Jesus ele diz, me foi dada a autoridade, o importante é nós entendermos dentro desse primeiro ponto, a autoridade ela vem da prática da palavra. A autoridade ela vem do relacionamento com Deus. E no decorrer da história de Jesus nós vemos que ele tinha relacionamento com o Pai, que ele orava e ele valorizava a palavra. Então, orar e valorizar a palavra, aliado à prática da palavra, trouxe sobre a vida de Jesus autoridade, toda a autoridade. Pastor, eu quero ser uma pessoa usada na minha casa. Eu quero abençoar minha família, eu quero abençoar minha casa. Ontem nós tivemos na festividade várias pessoas que trouxeram familiares. Às vezes, você convida o familiar para vir para dentro do templo, tem familiar que não vem. Ele tem dificuldade com o templo, ele tem dificuldade com o pastor. Às vezes ele nem tem dificuldade com o templo, nem com o pastor, mas não é algo que passa na cabeça da pessoa. Ainda ontem eu conversei com um rapaz, um jovem que estava conosco aí, estava pela primeira vez, e ele falou, então, estou aqui, perguntei, você está congregando aonde? Eu já fui em determinado lugar. Não, mas hoje, você está congregando hoje. Onde? Não, hoje eu não estou indo em lugar nenhum. Está cheio de gente que está assim, com a vida desse jeito. Não é porque é uma má pessoa, não é porque não quer saber de Deus, não é. Nós precisamos entender que muitas questões marcam a história da vida de uma pessoa e às vezes criam barreira, criam bloqueio. A nossa mente, ela é o campo de batalha onde o inimigo ele vai procurar trabalhar. Está na Bíblia, aquele que está em pé, cuide para que não. Por que quando uma pessoa ela se desvia, é tão difícil ela voltar? É difícil, por quê? Porque o inimigo ele vai trabalhar na mente dessa pessoa. Tá vendo? Mas também você ia lá na igreja tinha irmão que usava camisa azul e tinha irmã que usava roupa rosa. Então, esse negócio de usar roupa azul e roupa rosa, está por fora. Ele entra na cabeça. Você ia lá na igreja, mas lá na igreja o pastor fala de dinheiro. Onde já se viu falar de dinheiro na igreja? De dinheiro tem que ser falado no bar, de dinheiro tem que ser falado na boate, de dinheiro tem que ser falado nos cabarés, de dinheiro tem que ser falado quando vai ter o carnaval. Aí tem que se falar de dinheiro e cada um faz o uso do dinheiro para esse tipo de atividade. Na igreja não, ele entra na mente. Ele entra na mente da pessoa de um jeito que a pessoa ela vai olhando, ela começa a ver tudo com outros olhos. Então,
A autoridade, ela vem sobre a nossa vida a partir do relacionamento com Deus, de oração e de leitura da palavra, mas aliado à prática da palavra. Por isso que é importante nós fazermos uma avaliação a respeito da nossa vida em Cristo. Como que eu estou em relação àquilo que tem sido pregado no altar, na igreja onde eu congrego? Como que eu estou? O pastor fala, o pastor prega, eu tenho me esforçado para pôr em prática ou não? Aí segue a leitura, ó. Portanto, vão e façam discípulos. Primeiro lugar, a autoridade. Mas após a autoridade vem o que se deve fazer. Vou falar de uma coisa com você. Você vai pensar, talvez você já tenha visto alguém fazendo assim. Tem pai que fala para o filho assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Tem autoridade? Tem autoridade, sim ou não? Não tem. Porque ele é um péssimo exemplo. Muitas vezes ele faz a coisa errada. Mas aí ele quer que o filho faça a coisa certa. Aí ele quer que a filha faça a coisa certa. Aí ele fala para o filho, fala para a filha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer. E inclusive está na Bíblia. Filho, obedeça ao pai, obedeça à mãe, para que você vá bem na vida e os seus dias se prolonguem. E ele para aí, ele não continua lendo o texto, porque o texto diz assim, ó, pai, não provoque a ira do filho. Com outras palavras, pai, não se comporte de uma maneira equivocada em relação aos seus filhos. Pai, não faça aquilo que não é para o seu filho fazer. Pai, não fique só falando, sem colocar. Nós estamos falando de fazer discípulos. Fazer discípulos. Aí, o fazer discípulo, Jesus está conversando com um grupo de pessoas que ouviu o que ele tinha para falar. Ele disse, vão para determinado lugar. Eles foram para determinado lugar. Eles estavam colocando em prática o que Jesus havia ensinado a eles. Mas agora Jesus está dizendo assim, ó, vão e façam discípulos. E sabe, uma coisa muito difícil é fazer discípulo. Porque para fazer discípulo se tem que dar um bom exemplo. E muitas vezes a pessoa não está disposta a dar um bom exemplo. Muitas vezes a pessoa, tem gente que fala assim, eu pago minhas contas tudo em dia. Pagar conta em dia não é mérito nenhum. É dever. É dever. Seja crente ou não. Porque a pessoa fala, então, porque eu sou um bom crente, eu pago minhas contas em dia. As contas têm que ser pagas, sendo crente ou não sendo crente. Sendo crente ou não sendo crente. Então, faz discípulo. Tem pessoa que muitas vezes faz a coisa toda errada. Tem marido que faz muita coisa errada. Muita coisa errada. E aí ele causa todo um transtorno dentro de casa. Aí quando a esposa vai falar alguma coisa, ele acha ruim. Ele levanta a voz, porque pelo menos na prática geral, a mulher, a Bíblia ensina, ela é um vaso frágil. É o que está na Bíblia. Tudo bem que o pessoal está querendo inverter tudo do que está na Bíblia. Mas na Bíblia está que a mulher é um vaso frágil. Aí, como ele é mais forte, como ele é mais... ele tem, de repente, ali o poder de falar de maneira mais imponente, ele ameaça a mulher, ele ameaça o filho, a filha, por causa da força que ele tem. Mas ele está fazendo a coisa errada. Jesus disse, faz discípulos, ensine as pessoas. Sabe, eu aprendi isso lá atrás. Aprendi. Se tem uma coisa boa da gente fazer, discípulos. É a gente pegar as pessoas e ir ensinando, e ajudando, e formando novas pessoas. Graças a Deus, a escola de música que nós temos, há algum tempo atrás, 2017, acho que foi que nós iniciamos, 2016, 2017, sabe mais ou menos a data ou não? Foi mais ou menos isso, foi do período que a gente começou a trabalhar com as células. 2016 a gente estava estudando, e aí logo começamos a trabalhar com as células.
A escola de música, ela gerou, o Cauê está tocando aqui, escola de música, discípulo. O Marcão estava tocando aqui, escola de música, discípulo. 10 horas da manhã, a Camila toca, discípula. 19 horas da noite, a Mariane toca, discípula. E pode ser que eu esteja esquecendo mais de um, de outro. São discípulos que vão sendo formados. Está lá o Vitor ajudando na mídia, discípulo. Há outros discípulos. Se você não tem esse posicionamento de formar, iam estar os mesmos músicos aqui, 15 anos, 16 anos, os mesmos músicos, e ainda metade já nem está mais aqui, não ia ter nem os músicos, ia ter 3, 2, o Wesley, Danilo e o Celcinho. Mas era o que ia ter. Saíram alguns, cada um pelo seu motivo, não importa para nós o motivo que um ou outro acabou mudando, mas sendo formado, vai sendo formado. Estou dando exemplo daqui, irmão, da igreja. Às vezes você trabalha, eu já trabalhei dentro de empresa, eu trabalhei 10 anos dentro de uma empresa, entrei com 14 anos de idade. Na época eu não sabia fazer, era um serviço tão fácil. Hoje eu olho e falo, meu Deus, era tão fácil, mas eu tinha 14 anos, com 14 anos você é meio esquisito. Geralmente com 14 anos a pessoa é esquisita. Era fácil o serviço, e as pessoas que podiam ajudar, ensinar, elas ficavam olhando, às vezes ensinavam errado, para dar risada de você fazer a coisa errada. Sabe? Às vezes tem pessoa perto de você. Mãe, deixa eu falar com você, mãe. Ensine sua filha a fazer uma comida. Ensine, pega sua filha e fala, vem cá, filha. Mas não é aquela pressão, se você não vir aqui, você vai apanhar, você vai para o inferno, miserável. Nada disso. Filha, vem cá. Vai chegar uma hora que a mãe não vai estar fazendo comida para você. Vem cá, a mamãe vai ensinar você. Vamos aprender, vamos bater papo aqui, vamos conversar. E ó, irmão, vou falar, hoje em dia é difícil, hein? As irmãs que têm filho, meu Jesus, ore para Deus dar para o seu filho sabedoria. Porque as mulheres não querem fazer mais nada hoje em dia no que diz respeito à coisa da casa. Elas não querem lavar roupa, elas não querem. Eu não estou aqui pregando e doutrinando, eu estou falando de fazer discípulo, eu não estou doutrinando o que um tem que fazer, o que o outro tem que fazer, não é nada disso. Mas nós estamos vivendo um tempo de uma geração difícil. Difícil. Irmã, deixa eu falar para você que tem filho, ele vai casar, a hora que ele casar, não vai ser do jeito que é na sua casa. Não vai ser. Eu posso falar por mim, eu tenho uma ótima esposa, a Márcia é uma ótima esposa. Ela é uma professora formada, é uma pedagoga formada. Ela sai para trabalhar, semanalmente ela vai e trabalha. Mas eu não falo para denegri-la, muito pelo contrário. Mas eu falo constatando, ela não é uma dona de casa. Dona de casa é uma coisa, dona de casa ela olha, ela vê, ela sabe o que está faltando, o que não está faltando, o que precisa, o que não está precisando. Ela sabe. Ela logo identifica aquela pessoa que cuida da casa. Ela é uma profissional que trabalha. Então, às vezes, a gente tem que ir ali e conversa e vai e fala, precisamos ver isso, precisamos ver aquilo, precisamos ver aquilo outro. Por quê? Porque é normal, mudou, o tempo mudou. Na maioria dos casos aqui, temos alguns jovens aqui, mas na maioria dos casos, o seu pai saía cedo, ia trabalhar, sua mãe ficava na sua casa, cuidando de você, cuidando dos seus irmãos, lavando roupa, passando roupa, limpando a casa, fazendo comida. É assim ou não era? Mas mudou. Então tem que ter um acordo, tem que ter um entendimento. Façam discípulos. Chama o filho, chama a filha, conversa. Filho, filha, olha, funciona assim, funciona assado. Os meninos, eles não sabem trocar uma lâmpada. Meu Deus do céu. Ensina, irmão, chama o fião lá. Ou se às vezes tem, né? Chama o genro. Vem cá, vou ensinar você a trocar uma lâmpada. Ensina a fazer alguma coisa.
Ensina a pegar um martelo na mão, pegar um prego na mão. Ah, não, mas vou ganhar para pagar quem vai pregar. Mas tem hora na noite que as coisas acontecem que não dá para chamar ninguém. Eu sei que vai ter que resolver. É a pessoa que vai ter que resolver. Eu não estou falando aqui de fazer coisas difíceis. Não estou falando de ninguém se tornar MacGyver. Estou falando da gente pegar e ir passando informação, ensinando um ou outro a fazer, em casa, na igreja, no trabalho. Façam discípulos. Agora, o discípulo, se ele for o discipulador, se ele for um bom discipulador, ele vai fazer um bom discípulo. Mas se ele não for um bom discipulador, ele vai fazer um mau discípulo. Se ele der bom exemplo, bom testemunho, ele vai formar gente que vai dar bom exemplo e bom testemunho. Mas se ele for aquela pessoa toda problemática, toda zicada, toda complicada, que qualquer coisa já... Ele vai formar gente assim. Ele vai formar gente complicada, gente difícil, gente melindrosa, gente que está sempre com o pé atrás, gente que está sempre com uma pedra na mão e um outro tanto de pedra no alforge. Vai formar gente assim. E Jesus, ele falou para os discípulos: façam discípulos. Eles aprenderam, vocês aprenderam comigo. Vão agora e ensinem. Ensinem. Muitos dos que estão aqui participam de uma célula. Essa semana, tem alguns dos meninos que estão aqui com a gente no dia a dia, que eu estou pegando, que está mais próximo a mim, eu estou discipulando, estou ensinando. E eu vou pegando para a orelha, para o pescoço, para a perna, para a goela. Viu, vem cá. Pegou daqui, tirou daqui, põe. Outro dia eu peguei o Luiz Felipe estava ajudando a gente a limpar. Aí acabou de acertar, ele foi. Falei, e aí, cara, acabou? Acabou. Já fiz o que você falou. Filho, vamos fazer o seguinte: quando você acabar de fazer o que foi passado, você vai e sempre se apresente perguntando: o que mais tem para eu fazer? O bom ajudante, ele faz assim. Dos meninos que eu estou discipulando, eu estou falando para eles: você tem que ir no seu líder. Procure o seu líder e pergunte para o seu líder: o que mais eu posso fazer? O que mais tem para que eu faça? É difícil. E o que eu converso aqui, vai refletir lá na empresa. Porque tem gente que vai para a empresa trabalhar depois, faz o que tem que fazer, acabou de fazer, encosta no canto, senta lá no latão de óleo e fica no zap. É assim ou não é? É assim. Já fiz o que tinha para fazer. O Minduim lá atrás, quando ele foi trabalhar numa serralheria. Trabalhou acho que 1 dia, 2 dias esqueci o nome dele lá. Onde fez o balanço para nós, Favarinho. Trabalhou, ele pegou, ele desenrolou, ele é bom de trabalhar. É difícil de você conseguir pegar ele para trabalhar. Ele foge. Mas quando você pega, você pegou um bom trabalhador. Ele é um bom trabalhador. E o serralheiro, ele deixou ele lá. Ele desenrolou tudo que tinha para desenrolar. Depois ficou. O serralheiro falou: puxa vida, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enquanto você não aprendeu, se você não for ensinado o que tem que fazer, então tem que ensinar, pegar, fazer. No caso dele, ficou sozinho numa serralheria, com coisas que ele nunca tinha visto e nem feito. Era criança ainda, era moleque. Mas está cheio de gente assim. O que mais que eu posso fazer? É se apresentar em casa, se apresentar na igreja, se apresentar no local de trabalho, se apresentar para as pessoas. Eu estou aqui à sua volta. A igreja precisa hoje de pessoas. Eu falo a igreja é corpo de Cristo. Ela precisa de pessoas que se apresentem para se oferecer. Eu estou aqui, o que eu posso te ajudar? Posso orar por você? Lembre do Filipe que encostou lá no eunuco. Ele encostou. E aí, está entendendo tudo que você está lendo aí?
A pessoa provocar a situação. Senão nós ficamos muitas vezes escondidos naquela assim, ó, ninguém falou nada, ninguém pediu nada. Se não pede, eu não faço, porque eu não gosto de. Não faz porque não quer fazer. Que quem quer fazer se apresenta. Eu estou aqui. Posso fazer o quê? Em que eu posso te ajudar? Posso orar por você? Aceita a oração? Posso ler um texto da Bíblia para você? Aceita um texto da Bíblia? Posso te... Vai na casa da pessoa, às vezes está lá um monte de coisa para fazer na casa da pessoa, come. Tem gente que come, vai embora e larga tudo lá. Nem se oferecer para ajudar a lavar a louça se oferece. Estou falando para lavar a roupa. Lavar a roupa, cada um lava a sua roupa, né? Mas às vezes a pessoa ajudou, encheu a pia de tanta coisa, comeu, bebeu. Posso te ajudar? Posso fazer? Estou cheio. Agora é chegar em casa, deitar e dormir. Meu Deus. Tem gente que vive a vida assim. Vive a vida desse jeito. Jesus ele estava conversando com um grupo de pessoas. Mas você vê que se nós olharmos para o texto vai nos oferecer muitas vertentes para a gente ir pensando no tocante a sermos formados como boas pessoas cheias de Deus. Tem muita coisa para a gente aprender. Eu tenho autoridade, vocês podem ter autoridade também. Vai e ensine. Eu ensinei vocês podem ensinar outras pessoas também. Aí segue o texto dizendo assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui quando fala de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está dizendo assim, testemunhando Jesus por onde quer que você esteja. Dizendo para as pessoas, olha, eu sou cristão, eu sou de Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu assumi um compromisso com Jesus. Batizar é disso que Jesus está falando. Ele está falando de chamar as pessoas para uma mudança de vida. Ele está falando de chamar as pessoas para tomar um posicionamento, que está cheio de gente, até hoje não se posicionou. Se é de Deus ou se é do diabo, se é noiva de Cristo ou amante do diabo. Tem gente que não se posicionou. Não se posiciona, a pessoa fica ali, então. Só que quem não se posiciona vai ter dificuldade de chamar outras pessoas para se posicionarem. Tem gente que tem dificuldade para pregar determinados assuntos, porque não conseguiu vencer, é escravo em determinados assuntos. E quem é escravo em determinado assunto não vai poder falar de liberdade de determinados assuntos, porque a pessoa segue vivendo presa, segue vivendo na escravidão. Então Jesus fala, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com outras palavras, Jesus disse para os discípulos, vocês já assumiram o compromisso com o Pai, em Cristo, de viver uma nova vida. Ensine outras pessoas a tomarem a decisão de se tornarem uma nova vida em Cristo também. Eu acho isso legal, eu gosto de ler esse texto. Eu gosto de ver essa dinâmica que Jesus está dizendo e propondo para esses discípulos. Ele está dizendo assim, você só vai ficar parado se você quiser. Porque na obra de Deus tem muita coisa para fazer. Você só vai ficar na sua se você quiser. Se você quiser dinamizar, potencializar a sua vida em todas as áreas. Porque você vê que eu estou tentando aqui explorar algumas áreas para ficar mais fácil da gente entender. Porque senão a pessoa, às vezes, ela olha para a Bíblia só pensando aqui, então, discipular é coisa do pastor, é coisa do diácono, é coisa do músico, discipular é coisa só de quem é líder na igreja. Não, discipular, nós discipulamos aonde quer que nós estejamos. Discipular é fazer um seguidor. Discipular é fazer alguém parecido a nós. Continua o texto, verso de número 20. Ensinando a obedecer. Aí, para que eu ensine alguém a obedecer, eu preciso o quê? Eu preciso obedecer. Se eu não for uma pessoa que obedece, eu vou ter dificuldade para ensinar alguém a obedecer. Porque aí eu vou falar para a pessoa, viu? Faz assim. Aí a pessoa vai falar, mas você não faz. E eu fico em xeque.
Então eu vou falar para a pessoa, a palavra de Deus, ela é ensinada para que a gente coloque em prática, porque nós estamos caminhando em direção aos céus. Enquanto a gente não chega no céu, nós somos alimentados aqui na terra, e a palavra de Deus é o nosso alimento. Então é importante que você obedeça. É importante que você entenda que tem hora que o seu pastor, até esses dias eu conversava com a pastora Kátia, ela falava disso daí. Ela, tem hora que o pastor está perto, mas tem hora que o pastor não está perto. E quando o pastor não está perto, a pessoa, eu não sei nenhum texto bíblico. Tem uma criança, não vou falar quem, também não vem ao caso de falar quem, mas tem uma criança que, vez por outra, está aqui com a gente. É uma criança que é de uma família muito carente, com dificuldade financeira, e essa criança está querendo ir para o acampamento. Só que o dinheiro fica difícil, né? Por mais que não está puxado o preço, mas fica difícil. Aí eu conversando com essa criança, e aí, como que tá? Então, quero ir para o acampamento, mas não sei o que eu vou fazer, né? Falei, eu vou te dar uma dica. Cada versículo que você memorizar, eu vou te dar R$3. R$3. Perguntei, quanto versículo de cabeça você sabe? Nenhum. Falei, então vamos combinar assim. O acampamento é R$120. Você memoriza 40 versículos e o seu acampamento está pago. O que você acha? Uma proposta boa ou ruim? Esse silêncio, você já falou tudo. Pastor, memorizar 40 versículos. 40 textos, irmão. Eu sei que ele não vai memorizar 40 textos. Mas se ele memorizar 10, já é 10 versículos. E você sabe, esse silêncio é que muitas vezes a pessoa não memoriza nenhum versículo. Você vai cantar lá, eu quero que risque meu nome da sua agenda. A pessoa já vai cantar, esqueça meu telefone. Já sabe a música de cabeça. Nessa longa estrada da vida, vou correndo. Sabe a música de cor. 40 anos atrás, 50 anos, a pessoa sabe a música certinho. A escalação da seleção brasileira que foi campeã, eu nem sei quando foi campeã, mas que foi, teve uns dias que foi, mas 5 vezes já, né? A escalação da seleção campeã de 1950, eu acho que, não, 50 perdeu, olha lá, agora vamos pedir versículo bíblico, fala um só um de cabeça, olha lá, já, mas a escalação da seleção ele sabe de cabeça. Quando ficou campeão, né? Não, você vê que é assim, irmão. É assim. Eu vejo isso como algo importante para a gente pensar. Para a gente pensar, pera lá, está escrito aqui, ensina a obedecer. Ensina a obedecer. Quando a pessoa tem versículo bíblico, ela vai conseguir. Está na Bíblia, Efésios capítulo 6, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé é palavra. O maligno vai falar, essa doença vai te matar, o escudo da fé está levantado. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 103, verso 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Essa pendência financeira vai comer você para a perna. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí vai embora. Tem muito texto que é fácil e é texto-chave para a gente apresentar nos momentos difíceis. Ensina a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Mas às vezes a gente sai de dentro do templo, a gente não lembra nem o que foi pregado. A gente não lembra nem que texto que o pastor leu. Porque até na hora que o pastor estava falando, estava dando uma batida de canto de zóio no celular, no relógio. Estava pensando se vou para o sítio, para a chácara, para o rancho, para a piscina, para a praia, para Marte, para a Lua, para o shopping, o que eu vou fazer a hora que eu sair. E com isso, as pessoas elas vão ficando assim,
muitas vezes enfraquecidas. Por quê? Por causa do posicionamento dentro do templo. Ensina a obedecer. Opa, eu vou obedecer. Eu vou colocar em prática a palavra de Deus. O que está sendo ensinado, o que vai sendo ensinado, eu vou colocando em prática, aonde quer que eu esteja. Se o irmão A, B, C ou D não coloca em prática, eu não tenho nada que ver com a vida dos outros. Eu tenho que ver com a minha vida. Eu vou me esforçar para colocar em prática, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E aí eu finalizo com uma afirmação que, na minha opinião, outro dia a Márcia me pediu um texto bíblico que eu gostava, que para mim representava assim a ação de Deus à minha volta. Eu falei assim, esse texto, que inclusive eu usei faz poucos dias, eu estou convosco todos os dias. Nos dias bons, Jesus está com a gente, mas nos dias difíceis, Jesus está com a gente. O marido com a esposa às vezes não é assim, porque às vezes quando está tudo dando certo, ele está junto. Quando alguma coisa dá errado, ele cai fora. Mesmo que não está na mesma casa, mas está longe, está distante, está fugindo, está se escondendo. Está embaixo da mesa, embaixo do sofá, embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, em cima do forro. Em algum lugar ele está, na casa, mas ele está se escondendo. A esposa às vezes se esconde também. Jesus não. Ele está com a gente nos dias difíceis, mas Ele está nos dias bons. Ele está quando nós temos dinheiro no bolso, aleluia. Mas Ele está quando nós não temos R$1 no bolso. Ele está conosco quando nós estamos com saúde, com força para ir, para vir, para pular, virar, acontecer. Mas Ele está conosco quando nós não estamos bem da saúde. Ele está conosco quando nós estamos felizes, mas Ele está conosco quando nós estamos tristes. É isso daí, é aprender, é entender e é ensinar. Jesus está conosco todos os dias. Eu tenho autoridade. Essa autoridade que eu tenho, eu reparto com vocês. Vai. E batize, ensine, obedecer. Vai. Faça discípulos, com outras palavras, seja uma pessoa produtiva, onde quer que você passe, ali na frente, alguém vai agradecer pela sua vida, alguém vai agradecer porque você apareceu no caminho da pessoa, ou a pessoa apareceu no seu caminho, alguém ali na frente vai dizer, olha, nem sei onde fulano ou fulana está, nem sei como aquela pessoa, nem sei nem se está viva ainda, mas eu sei que foi uma pessoa joia que apareceu na minha vida, que Deus colocou no meu caminho, e hoje, graças a Deus e aquela pessoa, eu estou bem. Se coloque em pé, por favor. Fala para quem está pertinho de você. Você é uma potência nas mãos de Deus. E Ele conta com você. Pense nisso. Pensa nisso. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de pensarmos juntos sobre tanta coisa. É bem verdade que nós pensamos sobre muita coisa. Mas se fosse para fazermos um resumo, eu proporia, ó Deus, resumir da seguinte forma: nós podemos ser muito usados pelo Senhor. E eu te agradeço, porque mesmo com todas as nossas dificuldades, ainda assim o Senhor acredita em nós, ainda assim o Senhor investe em nós, ainda assim o Senhor nos ajuda e nos capacita a andarmos em vitória, em nome de Jesus. Diga amém.